Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Minutos de Espiritismo. E hoje, programa especial. Muitos ficam aguardando para que chegue o dia do programa especial, porque sabem que é o programa com a participação do nosso querido Franklin Moreira, presidente da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, no Rio de Janeiro, a FEIC, que vem trazer um pouquinho do seu conhecimento, das suas experiências, né, para ajudar no nosso progresso, no nosso estudo, na nossa melhora, na nossa evolução moral e consequente progresso espiritual, né, consequente evolução espiritual. E o tema do programa de hoje, Karma e Dharma. Caramba, como é que funciona isso? Karma é quando vai acontecer um monte de coisa errada? Dharma é quando vai acontecer um monte de coisa certa? Como é que funciona isso? Se eu ganhar na loteria, é Dharma, então me dei bem. Se eu de repente eu escorreguei, quebrei a perna, é Karma. E tudo é Karma também. Tem um monte de gente que bota a culpa no Karma, bota a culpa no espírito, faz um monte de coisa errada e a culpa é sempre de algo ou alguém, né? Que aí fala que é o Karma. Bom, eu tô falando demais. Franklin, explica isso aí pra gente, que muita gente confunde, né? E muitos pensam isso mesmo que você acabou de dizer. Karma é algo ruim e Dharma é o karma bom, vamos dizer assim, que as pessoas pensam. Não é nada disso. São palavras de origem lá orientais, né? Das religiões orientais, e que trouxe esse nome, né, que vem lá de trás, é Karma e Dharma. Então vamos dizer, o Karma está ligado a uma lei natural que é a lei de causa e efeito. O Dharma também, mas tem valores diferenciados. Vamos lá então explicar para vocês. Pela lei de causa e efeito, Karma vem do sânscrito karma, fazer algo, tá? Então, dentro disso, o Karma é fazer algo e traz consequência, que está essa consequência. Então, toda vez que nós agimos por uma lei natural, que Jesus falou com muita propriedade, é cada um segundo as suas obras, tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. O importante é a consequência. Então, o Karma, ele tem sempre uma consequência. E toda essa consequência, quando atuando pelo nosso Karma, que está ligado a nós, por exemplo, no planeta que nós habitamos hoje, prova e expiação, é uma prova de muito karmas, é um planeta onde todos nós aqui estamos passando por karmas, provas e sofrimentos, né? Mas não necessariamente que você passar por uma prova você tem que ter sofrimento. Por exemplo, se você passa por uma prova da pobreza e aceita a pobreza com naturalidade, sem se arvorar, sem roubar, sem se ofender, né, agredir a tua sorte, né? Você está passando incólume sobre a tua prova. Então você não vai sofrer. Então você não vai expiar. Essa expiação é sofrimento. Então isso é karma. Da mesma forma que na natureza da prova, a lei do karma, nos devolve na medida que fizemos aqui, na nossa obra. Então toda vez que você fizer algo, você receberá em relação àquilo. Não há prêmios nem justiça. Não há prêmios nem injustiça. Há consequências. E essas consequências é você que define. Então, dentro disso, karma está ligado à lei de causa e efeito. Se você faz coisas boas, você automaticamente recebe créditos, que esses créditos vão gerar uma consequência benéfica em forma de quê? De um melhor estado, melhor saúde, melhor condições financeiras, melhor condição social, onde os problemas são menores. A passo que, quando você tem semeando coisas só ruins, tá? Você gera consequências nefastas para você, não com o intuito de punir você. Porque na lei de Deus não existe punição. A lei de causa e efeito não é punitiva. Nos devolve na medida que nos damos a ela. Mas sempre com uma consequência benéfica de nos elevar.
que todos nós inevitavelmente temos que crescer. Faz parte da lei da evolução. Então, o karma é uma lei de causa e efeito, por isso Jesus falou, bem-aventurados que sofrem, porque pelo sofrimento ele está aprendendo, e nós aprendemos muito pelo sofrimento. Então veja, o Dharma é depois que você passa por essas condições em que você errou e aprendeu, tá? E agora você tem valores outros, e esses valores outros fazem com que você tenha objetivos já definidos. Então você não espera que a sua existência seja uma existência obrigatória, e que o que você tem que fazer, né, o Dharma é um dever, tá? Enquanto o karma, quem está passando pelo karma, está passando por aquilo, por uma obrigação, vamos falar para o lado mediúnico, médiuns. Existem médios que trabalham mediunicamente por obrigação, para ele que ele é um karma dele. E nessa obrigação, ele maldiz muitas vezes a sua mediunidade e sofre com a sua mediunidade. O Dharma é quando você já tem conquistado as coisas e você então tem um dever. Enquanto o karma é alguma coisa imposta de fora para dentro, para você, o Dharma é alguma coisa que você impõe de dentro para fora. Por exemplo, o Dharma de Chico Xavier era servir na caridade, era escrever, era manuscrever. O Dharma de Divaldo Franco é o que? Faz suas obras, é a Casa do Caminho, é as suas palestras, as suas orientações. O Dharma de Jesus era trazer aquela mensagem maravilhosa do amor. O Dharma de Moisés era as tábuas rasas trazendo os 10 mandamentos. Eu aqui na devida proporção, que eu ainda sou muito endividado, o meu Dharma nada me faz mais feliz do que presidir a FEI, que está à frente aqui com vocês, está passando para vocês essas orientações, está ensinando na escola de médios. Isso é meu Dharma e nada me faz mais feliz do que isso. Eu não faço isso como uma obrigação, mas como um dever. Nenhum dia, né, não haverá nenhum dia para mim que vai fazer com que eu falte às sextas-feiras na minha escola de médios, às minhas palestras, ao meu exercício como presidente. Isso é meu Dharma. E assim a gente vê em todos os segmentos. Por exemplo, existem mães que têm filhos e recebem aquele filho como uma obrigação para criá-lo, educá-lo. Para ela é cansativa. Isso é um karma para ela. Muitas vezes está um filho ali com profundos problemas, dificuldades com ela. Agora, existem aquelas mães que recebem aquela criança e tratam com carinho, como um dever de fazer, de servir, de amamentar, de dar orientação, de estar com ele. Isso é o Dharma. O Dharma, então, é uma conquista individual de cada um de nós. É quando você conquista aquilo e você... A mediunidade natural é um Dharma, que você executa aquilo com naturalidade. A mediunidade de prova ainda é um karma. Então, mas ambas têm consequências extremamente positivas. Uma já concreta pela iniciativa tua, já conscientizada e concretizada. E a outra, efetivamente, você tem dificuldades, mas você vai, porque tudo o objetivo é nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Franklin, você pode, em poucas palavras, diferenciar para o nosso ouvinte mediunidade de prova e mediunidade natural? Como é que é isso? Chico Xavier, foi qual? Foram as duas mediunidades? Como é que é isso? O exemplo que você está me pedindo aí, Chico Xavier, eu diria que pelo sofrimento dele, pelas dificuldades que ele encontrou, ele tinha essa mediunidade, os efeitos mediúnicos dele era uma mediunidade de prova, inclusive as doenças que ele teve, todas as dificuldades. Mas da mesma forma que existe a lei da evolução, conforme você vai exercendo tua função, vai se dedicando, vai fazendo, vai trabalhando, vai escrevendo livros, você vai assimilando aquelas informações, porque pela lei de causa e efeito, você faz e recebe. É a consequência que é importante. E, consequentemente, tanto fazer, ele foi conquistando, pelo seu livre-arbítrio de fazer, foi conquistando determinadas potencialidades mediúnicas naturais nele. E eu diria que, ao final da sua reencarnação, se fizesse um balanceamento, ele começou, vamos dizer assim, mediunidade de karma, de prova bem baixa, muito pouco, e mediunidade natural bem baixa, natural bem baixa, de prova muito alta. E aí, com o tempo, aquilo foi
igualando, e eu tenho certeza que ele terminou sua reencarnação, seu desencarne, já com conquistas muito grandes dessa meia-idade. E eu diria que quando ele terminou, muitas das suas faculdades mediúnicas que ele começou de prova, evidentemente ele terminou como natural, porque foi conquista. Porque ninguém recebe aquilo que não fez por onde merecer. E Chico fez por muito merecer, como Divaldo também fez por muito merecer. E eu aqui, humildemente, na minha devida proporção, estou fazendo ainda sou farinha do mesmo saco igual a vocês, não tenho muita diferença, mas estou também tentando, caminhando, e por isso eu estou aqui junto a vocês, caros irmãos. De uma certa forma, o karma e o dharma, pelo que você passou, seria muito da nossa atitude, o transformar limões numa limonada, né? Ao invés de eu ficar, limão, isso é azedo, isso é ruim, e eu transformar aquilo. Então, a minha atitude, o meu procedimento, a minha aceitação e a minha busca pelo progresso, ela pode transformar o karma no dharma. Seria isso, então? Conforme você vai conquistando, aquilo vai se tornando tão evidente em você, uma vontade muito grande de servir, né? Aquilo vai fazendo parte do teu eu. Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhou com social, fazendo bem, porque aquilo era o dever que estava com ela, era um dharma dela. Irmã Dulce, eu diria esse Papa Francisco, que me parece que se conscientizado pelo dever dele de conduzir bem a Igreja Católica, o antigo Papa João Paulo II, também um Papa que tinha um dever bem claro para a gente. Não posso falar da mesma forma do anterior, o Papa Bento XVI, pareceu que ainda ele não tinha conscientizado esse dever. E aí, por isso ele se saiu do corpo, porque estava complicado para ele. Quando você quer fazer alguma coisa que não é a tua, tá? Você não faz com naturalidade, faz por obrigação. E aí, quando você faz por obrigação, muitos médios que trabalham por obrigação ainda não está conscientizado do dever a ser cumprido. O Dharma, praticar o amor. Então, quando você conquista, isso é uma conquista espiritual. Quando você conquista isso, nada, mais nada, te faz mais feliz que servir na caridade, servir ao próximo com muito amor, com muito carinho. E é isso que eu estou aqui fazendo contigo, com muito amor aqui para vocês, para você, caro ouvinte, caro telespectador, porque eu me sinto feliz. Eu prefiro muito mais esse tipo de ação do que alguma diversão, alguma coisa que no passado eu gostei, não que esteja errado não, mas é que hoje não fala, não faz mais a minha cabeça. Então quando você faz isso com dever, como um dever que você se impõe a você faz com naturalidade. Por isso Jesus disse, a frase que ele disse, o fardo comigo é menor, porque quando você coloca o dever de amar ao seu semelhante, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, você faz aquilo com naturalidade. Enquanto você não tiver isso, você vai ter dificuldade de amar a si mesmo, amar ao próximo, e muito menos ainda amar os inimigos, chegando muita gente a dizer assim, Jesus pediu uma coisa que nós não podemos fazer, como é que eu vou amar o inimigo? Pode sim, porque o amor que Jesus pediu é uma ação. Você pode não gostar de uma pessoa, mas servir o pão que vai alimentá-lo, tirar sua fome, o agasalho que vai tirar seu frio. Isso é o amor que Jesus pediu. Quando você tiver isso, se impõe esse dever. Só para encerrar, certa ocasião, um sábio vinha caminhando com seus discípulos e olhou num riacho, no riacho, um escorpião lutando contra a correnteza, preso a um galho, e ele entrou num riacho, um córrego, né? E ele entrou e foi pegar o galho para puxar, mas ele titubeou, o escorpião mordeu ele, balançou a mão, o escorpião caiu dentro d'água. Ele foi lá dentro d'água, pegou o escorpião, tirou e botou na terra. Os discípulos olharam ele e disseram assim, mestre, está certo o senhor salvar o escorpião, isso é maravilhoso, tá? Mas ele mordeu o senhor, ele agrediu o senhor, e o senhor foi lá e aí pegou ele por alguém que lhe agrediu.
Aí entra o Dharma. Olha, ele não cometeu crime nenhum. A natureza dele é essa, de sobrevivência. Ele achou que eu estava fazendo mal, mas a minha natureza é essa também, de proteger e ajudar aqueles nossos irmãos menores. Isso é que é o Dharma. Entendi, muito bem. Bom, sendo assim, agradecemos mais uma vez aí a participação do Franklin, tá joia? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!